Ei, me fala uma coisa, será que nós podemos ser vingativos? Afinal de contas, o que significa dar a outra face para uma outra pessoa? Será que nós podemos ser perfeitos como Cristo foi perfeito? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no Sermão do Monte. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica aqui e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar esse vídeo. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar, porque isso é muito importante. Queridos, curta esse vídeo, porque fazendo isso é uma forma de você estar evangelizando, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube entrega para 10, 15, 20, 30, 50 pessoas. Maravilha? Vamos lá, lição de número 7, que tem como título: Não retribua pelos padrões humanos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é vingança. Será que eu posso orar por vingança? Eu posso ser vingativo? Existe algum princípio bíblico onde eu posso clamar por justiça? Qual que é a diferença entre justiça e vingança? O que Jesus quis dizer quando ele disse, olha, se alguém te bateu aqui, dá a outra face? O que isso, afinal de contas, é verdadeiro? Então, se alguém te bater, você vai ser o bobo da corte? Você vai ser o cara que vai apanhar de todo mundo? O que Jesus quis dizer realmente quando ele estava ensinando isso? Para entender isso, nós temos que ler Mateus capítulo 5, do verso 38 ao verso de número 48, onde nós vamos ter alguns ensinos preciosos de Cristo acerca desse tema. Antes que eu me esqueça, o link do meu livro está aqui embaixo, está sendo um sucesso. E o curso de hebraico, o link também está aqui embaixo, tá bem? Tá bom? Então, o curso de hebraico e o e-book Modelando o Caráter, ambos os links estão aqui embaixo. Tópico primeiro, a vingança não é de natureza do reino. Ou seja, eu preciso entender a diferença entre vingança e justiça. São coisas diferentes. Eu posso ser vingativo? Não. Mas eu posso buscar a justiça? Sim. Olha o que Cristo, ele começa o Sermão do Monte falando sobre isso, falando sobre as bem-aventuranças. E olha o que ele diz em Mateus capítulo 5, o verso de número 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurado, felizes são os homens, as pessoas que têm fome e sede de justiça. A ideia aqui é justiça, não é vingança. Então, preste atenção. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 38 até o verso 42, Jesus vai combater a vingança. O ponto primeiro é a lei de talião. Já viu aquele ditado que até os pais ensinam para os filhos? Bateu, levou. Ou seja, se alguém te ofender, você ofende. Se alguém te deu um tapa, devolva esse tapa. Porque dizem que a lei da retribuição ou a lei de talião está na Bíblia Sagrada. Mas presta atenção. Quando Deus instituiu a lei de talião, ele não instituiu com a ideia de vingança. Olha o que diz Êxodo capítulo 21, verso 21. Mas se ficar vivo por 1 ou por 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que ela dê à luz prematuramente, sem que haja morte, certamente o ofensor será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará segundo decisão dos juízes. Se, contudo, houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão. Aí ele vai falando queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. O que ele está querendo
tratar aqui. A ideia aqui não é vingativa. A ideia aqui, olha, presta atenção, é eu que sofri o dano não ir além do que eu sofri o dano, ou seja, a outra pessoa, ela tem que pagar pelo que ela fez na mesma medida. A ideia é nunca ultrapassa o valor daquilo que ele fez. Então a lei de Talião, ela não tem caráter vingativo. O caráter dela é justiça e o caráter dela é igualitário. É claro que o Dr. Caramuru pode falar com muito mais propriedade sobre a nossa justiça, mas a ideia da lei de Talião na Bíblia não tem caráter vingativo, mas tem um caráter de justiça. É ser justo no tratamento da lei. Se alguém cometeu um crime, como que eu vou tratar essa pessoa? É na vingança? É no ódio? Então, o que o texto está querendo dizer é a ideia de justiça, de caráter igualitário. Se o camarada matou um passarinho, ele não pode pegar prisão perpétua. Se ele matou uma barata, ele não vai pegar 50 anos de cadeia. Mas se alguém matou um ser humano, ele não pode ficar 2 anos na cadeia e depois sair. A ideia da lei de Talião é caráter de justiça e caráter de igualitário. Então, olha que interessante. Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 39. Capítulo 5, verso 39, diz assim: eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau. Se alguém bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então, presta atenção. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está aprofundando a lei. Então, no verso 38, ele diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, vamos ser justos. Vamos tratar com justiça. Vamos ser igualitário. É essa ideia que ele está falando aqui. Ponto 2. O cristão e a vingança. Vingança é um atributo de Deus, sim ou não? É um atributo de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus vingativo. Então, olha só. Se a vingança é um atributo de Deus, ela está em que esfera? Nos atributos comunicáveis ou incomunicáveis? O que é atributos comunicáveis? Aquele que ele transmite ao ser humano, que o ser humano possa executar, que eu fazendo eu sou parecido com ele. Já o incomunicável é aquilo que somente Deus pode fazer porque ele sabe fazer, e ele faz de maneira correta, de forma absoluta. Então, olha que interessante, a Bíblia diz lá no livro aos Hebreus, capítulo de número 30, capítulo 10, verso 30, ele chega uma hora que ele diz o seguinte: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ou seja, a vingança é um atributo incomunicável. Toda vez que o homem exerce vingança, ele está ultrapassando a Deus. Ele está pegando um atributo que é de Deus e está tentando executar esse atributo. E toda vez que eu tento executar um atributo que é somente dele, eu cometo erro. Por exemplo, vou pegar um outro atributo. Quando eu quero ter, sabe aquele atributo da onisciência, saber de todas as coisas? Nós erramos quando queremos saber de todas as coisas. Uma que nós não temos esse atributo, mas tem muitas pessoas que querem ter esse atributo. Por exemplo, se você vê 2 pessoas a 10 metros ou a 5 metros cochichando, você pode pensar que ele está falando a teu respeito. E quando essas pessoas chegam perto de você, você quer adivinhar o que elas falou. Você quer dar uma dionisciência. E aí começa, porque você sabe, se você não sabe que eu sei o que você estava falando de mim ali, você acha que eu sou bobo? Vocês estavam ali falando mal de mim. Ou seja, quando eu tento pegar um atributo que só é de Deus, que ele não comunica ao ser humano, e eu tento exercitar esse atributo, eu peco. Eu cometo erro. Então, vingança não é um atributo humano, é um atributo divino. Por quê? Porque Deus sabe realmente fazer vingança. Ele não faz com ódio. Ele não faz dentro dos padrões humanos. Eu não sei como ele faz, mas ele tem o padrão de vingança dele, porque o texto diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, ponto.
Está escrito no texto. Então, esse atributo de vingança é um atributo peculiar de Deus. Tópico segundo, o amor é a expressão natural do reino. Ponto 1, virar a outra face. Querido, olha o que o texto diz. Se alguém te bater na direita, você oferece à esquerda. Presta atenção. Fabio, se alguém te deu um tapa, você vai deixar ele te bater? Temos que entender de cultura. Bater aqui, ou seja, relar no rosto, não é bater com violência. Porque na cultura judaica, quando eles queriam iniciar uma briga, uma das ideias era relar no rosto. Então é essa ideia que está dando. Ou seja, se alguém relou no seu rosto, alguém está conversando, está discutindo, o cara chega lá e rela no seu rosto. Ele rela no seu rosto. Esse é um sinal que ele quer iniciar uma briga, que ele quer iniciar uma discussão, ele quer iniciar um litígio com você. E aí o que Cristo está querendo dizer é o seguinte, então você oferece a segunda face, o outro lado. Por quê? Porque olha que interessante, a ideia aqui é o seguinte, é o início de uma briga. Então temos duas pessoas, um rela no seu rosto, não é bater não, é como a gente tem essa cultura no Ocidente, com violência, é iniciar uma briga. Isso, ou seja, alguém relou no seu rosto, ele quer iniciar uma briga. O que você faz? Aí você revida com palavras, com argumentos grosseiros, e aí você começa. O que aconteceu? Aconteceu um círculo. Ou seja, alguém começou aqui e você devolve. Aí ele devolve, devolve. O que fica? Fica um círculo vicioso. É por isso que no verso 39 diz, eu porém vos digo, não resistais. O que é o verbo resistir aqui? Não é simplesmente ficar segurando, mas a ideia aqui é brigar. A ideia aqui é o seguinte, não brigue com o homem mau, não entre na provocação dele, não crie esse círculo vicioso de toma lá, dá cá, bateu aqui, bate daqui, bateu daí, bate daqui. Ou seja, os dois ficam batendo, não, quebra o círculo. Começou o círculo, oferece outro. Porque fazendo assim, você minimiza o círculo vicioso. Na verdade, você não começa o círculo vicioso. Você quebra a perna do peão. Ele fica sem argumentos. E ele pode te chamar do que for. Você não vai começar essa briga. Ou seja, uma outra ideia aqui é nunca comece um litígio. Ou seja, temos que fugir de problemas. Eu aprendi uma coisa muito interessante o ano passado. Todas as vezes que eu começar uma briga, eu tenho que resolver essa briga. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que resolver esse problema. Mas quando Deus inicia uma briga, entre aspas, pode ficar tranquilo que é Deus que toma conta. Você quer ver um exemplo? Jacó começou uma briga com quem? Com o anjo. Essa briga foi provocada pelo mundo espiritual. Então, Deus resolveu aquele problema. Mas quando a briga sou eu que inicio a briga, aí não. Aí eu tenho que resolver essa parada. Como? Cumprindo princípios da palavra sagrada. Então, olha que interessante. Esse ditado aí, eu não levo desaforo para casa. Você precisa se converter. Você precisa ter o fruto do Espírito trabalhando na sua vida. Você precisa, sim, levar desaforo para casa. Você tem que engolir sapo. Eu ouvi uma mensagem muito interessante esses dias. Eu preciso ter mente sadia e coração sábio. É muito interessante isso. Eu não vou ser o bobo da corte. Eu não vou ser aquela pessoa que todo mundo vai zombar de mim. Por isso que eu preciso ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, dar a outra face é não entrar num ciclo de brigas com a outra pessoa. Aí, Fabio, então eu não vou me autodefender? É claro que você precisa se defender, porque nós temos textos bíblicos onde Paulo, por exemplo, ele desenvolveu a autodefesa.
Paulo e Silas um dia estavam pregando, ele foi levado à praça, está lá em Atos capítulo 16, do verso 19 ao verso 24, mostra o que? Lucas mostra Paulo e Silas apanhando. Paulo e Silas apanhou. Ele apanhou. No verso de número 35 até o verso 40, ele faz uma reivindicação. O que ele reivindica? Que ele era cidadão romano. Quando o comandante soube que ele era cidadão romano, mandou ele embora depressa. Para quê? Para não causar problema para eles. Então, olha que interessante, ele foi pego e apanhou. Ele não teve tempo de se defender. Ou seja, ele foi injustiçado. Mas quando ele teve a oportunidade, ele se valeu da autodefesa. E qual era a autodefesa dele? Ser cidadão romano. Ou seja, a Bíblia está repleta de argumentos do próprio Paulo, que em várias ocasiões Paulo reivindicou que a sua cidadania romana para em alguns momentos não sofrer muito. E o que é isso? É autodefesa. Ou seja, ele não foi vingativo. Ele se defendeu mediante os instrumentos legais quando ele teve essa oportunidade. Mas quando ele foi injustiçado, ele não abirrugou para ele, ou seja, ele não pegou para ele o quê? O método da vingança. Então isso é muito interessante nós entendermos. Ponto 2. Arrastar para o tribunal. Querido, olha que interessante. Eu não sei com quanta frequência cristãos vão para a justiça. O Dr. Caramuru pode falar isso muito melhor para nós. Mas é muito melhor, é muito mais prazeroso a gente tentar resolver as coisas entre as pessoas. Eu aprendi algo muito interessante o ano passado. Paz e tranquilidade não tem preço. O ano passado eu comprei um curso e nesse curso essa pessoa ia dar assessoria para nós, online. E eu mandei o meu questionamento para essa pessoa e aí nós estávamos em um grupo fechado de uma mentoria e nessa mentoria a pessoa, o professor que eu comprei o curso, ele pega o meu questionamento, mas ele viu que eu era pastor. E por eu ser pastor, ele fez um comentário muito pejorativo. Ele falou assim, esse camarada que ele é pastor, eu não vou dar, tipo assim, eu não vou dar muita atenção para ele não, porque, ou seja, ele menosprezou eu por eu ser pastor. Na hora, eu fiquei muito chateado porque eu paguei um valor alto por essa mentoria e ele não quis me atender porque eu era pastor. E na hora, eu pensei de pegar a parte desse vídeo e levar ele na justiça. Mas olha que interessante. Se eu levasse ele para a justiça, isso ia me gastar tempo, desgaste físico, desgaste emocional. Ia me levar uma série de coisas. Então o que eu preferia? Ter paz, tranquilidade ou entrar numa briga? Só por questão que ele me ofendeu porque eu era pastor. Então, peraí. Você precisa analisar isso. Então, se for um caso realmente de justiça, vá para a justiça. Porque cada caso é um caso. Mas tem certas coisas que a gente pode resolver isso em uma boa conversa. Ou então você entender que, ou você engoliu o sapo. Ou você dá a outra face. É essa a ideia. Era como o seguinte, ele iniciou uma briga, um litígio. Eu poderia dar sequência a esse litígio, ofendendo ele. Isso é um crime, isso é não sei do que, porque eu tenho o direito de ser pastor, você ofendeu a minha religião, o meu credo, a minha posição. Enfim, eu poderia começar um litígio que ia levar a que isso? A nada. Ou seja, então hoje eu fiquei em paz, a pessoa nem sabe que isso aconteceu, enfim, de forma inconsciente, ele deu um tapa, eu virei a outra face, e aí morreu o assunto por ali. Então isso é muito importante. Essa questão de justiça, ela é muito relativa. É claro que tem coisas que precisa ir para a justiça.
Teve uma pessoa que me comentou aqui no YouTube e disse: pastor, uma mulher que é espancada pelo marido. Eu falei: peraí, tem que chamar a polícia para esse cara. Mulher que é espancada pelo marido tem que chamar a polícia. Por isso que existe a Lei Maria da Penha. Ou seja, a mulher que é espancada precisa ir à justiça. Ponto. Ponto. Porque mulher não vai conseguir bater no homem. Algum, porque tem umas que bate, né? Ou seja, então você consegue entender que cada caso é um caso? Então, se você apanha do marido, precisa ir para a justiça. Ponto. Mas tem certas coisas que você resolve num diálogo. Já conversou com o camarada, ele continua te batendo, é justiça nele. É cadeia nele. Ponto. Simples assim. Ponto terceiro. Obrigar a fazer algo. Olha o verso 41. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai 2. Ou seja, alguém disse para mim: Fábio, aqui existe o ensino da obrigação. Não. Eu não posso fazer nada por obrigação. Eu preciso fazer tudo por amor. Fábio, mas aqui está o texto de obrigação. Não, a ideia aqui não é obrigação. A ideia aqui não é fazer algo emburrado. Aqui é ir além. É fazer mais. É superar as expectativas do outro. Por quê? Eu li algo muito interessante de um adventista, que ele diz o seguinte: existe o cristão da 1ª milha e o da 2ª milha. Qual nós queremos ser? O cristão da 1ª ou da 2ª milha? Cristo, ele pega para o seu reino, ele quer que os seguidores do seu reino sejam seguidores da 2ª milha. Porque a 1ª milha é natural, todo mundo faz. O da 2ª milha, somente quem faz são os filhos do reino, são os súditos do reino, são os valores do reino. Então a 2ª milha não é obrigatoriedade, não é fazer algo empurrado, porque Deus não quer que você faça nada empurrado. Deus não quer que você faça porque o seu pastor pediu, porque a sua esposa quer, porque o seu pai e a sua mãe quer, porque o seu esposo falou para você fazer. Não. Você precisa fazer para superar as coisas. Não para superar a outra pessoa, mas para superar a situação. Porque olha aqui, ó, se alguém te forçar, o verbo é forçar, realmente, a caminhar 1, vai com ele 2. Então, olha que interessante, você está superando a situação. A questão aqui não é impressionar as pessoas, também não é impressionar, é superar. É você fazer algo que vai além das expectativas da própria situação. Ou seja, então nós precisamos ser crentes da 2ª milha. Ponto 2, fazer alguma coisa por alguém. Querido, preste atenção. Fazer alguma coisa por alguém é muito interessante. Por quê? Porque eu só posso fazer alguma coisa por alguém por 2 motivos. Se alguém me pede ou se eu percebo. Porque pedir, as pessoas geralmente não pedem. São muito difíceis as pessoas pedirem. De outubro de 2021 até fevereiro de 2022, eu passei uma situação muito complicada. Financeiramente, muito complicada mesmo. E eu tenho uma empresa aqui, e o meu sócio estava vendo a minha situação, ele tem uma outra empresa, e eles estavam vendo a minha situação. Porque a nossa empresa, nós começamos uma empresa, ela não estava indo, a empresa é complicado, e nesses 3, 4 meses aconteceu um problema que eu não tinha da onde tirar. E eles tinham, porque eles tinham uma outra empresa, e eu não tinha. E eles viam a minha situação e eles não faziam nada. Até que aconteceu um episódio, eu estava em uma reunião, e aí eu expus a minha situação, e um deles disse: Fábio, mas eu não sabia que você estava assim. E aí eu disse: mas é incrível, vocês convivem comigo. É só você fazer conta. É só você fazer matemática. Se estava me faltando X por mês, como que eu ia sobreviver? Como que eu ia sobreviver? Como que eu ia pagar as minhas contas? Você consegue perceber que tem hora que eu preciso
ter sensibilidade? E aí eu me lembrei da parábola do bom samaritano, porque aquele moço estava caído no chão e passou dois religiosos e ambos não tiveram a sensibilidade de perceber o sofrimento daquele homem. Eles sabiam que aquele homem estava ferido, mas eles foram insensíveis. Eles não pararam e calcularam o problema daquele homem. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: fazer alguma coisa por alguém. Não faça somente quando alguém te peça, mas tenha a sensibilidade de perceber quando alguma coisa não está indo bem, quando alguma coisa não está indo corretamente, e de você entrar nessa situação, em você perceber a dor do outro. Porque olha que interessante, nós vamos nas igrejas e dizem que igreja é um lugar de comunhão, mas eu não vejo comunhão na igreja. O que eu vejo é um ajuntamento de pessoas, onde 50, 30, 50, 80, 100, 200 pessoas sentam e assistem pessoas cantarem e assistem pastores pregarem. Mas o camarada fica sentado 2 horas e não tem um diálogo. Claro que na hora do culto não pode conversar, mas o que eu quero mostrar para vocês é que ali não é lugar de comunhão. Ah, vamos na igreja para ter comunhão. Não temos comunhão. Somente se nós fôssemos na igreja e o culto tivesse um tempo e depois as pessoas ficassem ali se socializando, aí seria comunhão. Aí um estaria contando a vida para o outro, não os mínimos detalhes, mas pegaria uma amizade e a gente ia percebendo as dificuldades alheias. E aí você ia ajudando as pessoas mediante você ia percebendo. E conforme você ia pegando intimidade com as pessoas, você ia se aprofundando nessa comunhão. Então preste atenção, se as pessoas não pedem, porque eu não peço nada, eu não peço nada. Então se você percebe alguma coisa, você precisa ajudar, você precisa fazer alguma coisa. Claro, aí Deus mudou o nosso cativeiro, coisas fenomenais estão acontecendo, né? Graças a Deus por isso. Se eu contar, algumas pessoas vão falar, isso aí é até arrogância, isso daí é até presunção, né? Mas o que você precisa entender aqui é o seguinte: percebeu? Faça. Não espera pedir. Ou seja, tenha a sensibilidade. Tópico 3, buscando a perfeição de Cristo. Ponto 1, uma justiça mais elevada. Olha o que disse Mateus, capítulo de número 5, o verso de número 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A minha tradução diz assim, essa tradução que eu estou aqui, com a Bíblia Thompson. Agora eu vou ler uma outra tradução. Capítulo 5, verso 44, que diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem os que vos odeia e orai pelos que vos maltratam. Olha que princípio precioso. Cristo aqui me dá 4 ações, 4 verbos. Primeira coisa que eu preciso fazer: amar. Amar quem? Aquele que me ama? Não, porque não existe virtude em amar quem me ama. A virtude está no oposto. Então o verbo é amai vossos inimigos. Ponto. É clássico. Cristão que não ama inimigo, ele não está vivendo na altura do reino. E você precisa entender o seguinte, que ele pede para amar, não para conviver. Conviver é uma coisa, amar é outra. Eu não preciso conviver, mas eu preciso amar o meu inimigo. Está no texto. E nós não cumprimos isso. Nós precisamos cumprir. Nós vamos na igreja, sentimos, pulamos, falamos em línguas, mas desobedecemos esses princípios. Amai os vossos inimigos. Segundo, bendize aquele que vos maldizem. Ou seja, abençoa aquele que quer ver a sua destruição. Sabe aquela pessoa que diz o seguinte, perdão pela palavra, desgraçado, você diz abençoado, cheio de graça. Pronto, é isso que o texto está querendo dizer. Alguém que te amaldiçoa, você abençoa essa pessoa.
Então, primeiro, ama. Segundo, abençoa. Terceiro, faça o bem. Para quem? Para quem te odeia. Querido, isso é um princípio poderoso. Faça o bem para quem te odeia. Você precisa fazer alguma coisa para aquela pessoa que te odeia. Em Provérbios tem um princípio muito interessante, que as pessoas que te odeiam, pessoas que falam mal de você, Salomão dá um conselho muito interessante, para você dar um presente para essa pessoa. Pega uma pessoa que fala muito mal de você, pega um presente, ou pega uma oferta e semeia na vida dessa pessoa. Isso é um princípio bíblico. Você está cumprindo valores do reino. E olha o último conselho que Cristo diz: ore. Por quem? Pelos que vos maltratam e vos perseguem. Querido, olha que interessante. Eu vou terminar orando. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Eu tenho que abençoar. Eu tenho que fazer o bem. E agora eu tenho que orar. Eu tenho que dobrar os meus joelhos. Eu tenho que falar com o Pai. Eu tenho que interceder por essa pessoa. Isso é o quê? Valores do reino. E é isso que nós precisamos realmente cumprir na nossa vida. Ponto 2. O amor mais perfeito. Querido, preste atenção. Quando a Bíblia, aí do verso 43 até o verso 48, ele está falando sobre o amor. Que nós precisamos desenvolver o amor. É tão interessante que quando ele usa a palavra amor aqui, o que é o amor aqui? O amor é o desprovido do outro. Eu tenho que amar, não pelo que o outro é, e não pelo que o outro fez, mas eu preciso simplesmente amar. Porque Deus me amou? Porque Ele quis. O que eu fiz para Ele? Nada que Ele pudesse me amar. Pelo contrário, eu só fiz coisas ruins, mas Ele decidiu me amar. Então, amor é desprovido do outro. Amor é uma... Presta atenção no que eu vou te dizer. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Você decide amar. Eu não preciso sentir para amar. Eu tenho que decidir. E após que eu decido, eu começo a agir. Então, amor é uma decisão, não é um sentimento. Ponto 3. Aí eu preciso ler com vocês o verso 48 de Mateus capítulo 5. Sede vós, pois perfeitos. Olha o verbo. Sede vós perfeitos. Ou seja, existe uma possibilidade de eu ser perfeito. Como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Fábio, que perfeição Cristo está querendo dizer aqui? É a perfeição do amor. O que Cristo está querendo dizer aqui é o seguinte: existe uma possibilidade de nós exercitarmos a perfeição no amor, como Deus foi perfeito no amor. João 3,16, porque Deus amou. Foi Deus que amou o mundo, que entregou Cristo. É por isso que Cristo diz: olha, ame o teu inimigo. Ore por ele, abençoa ele e faça o bem por ele. Se for por ordem, ama, abençoa, faça o bem e ora por ele. Aí ele termina dizendo: olha, imita Deus no amor. No amor existe uma possibilidade de vocês serem perfeitos. Ele não está afirmando que nós seremos, mas existe essa possibilidade. Mas como que eu vou ser perfeito, Fábio? No amor. Decida amar. Simples assim. É uma decisão, não é um sentimento. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.